Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus,
Paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estar aqui apresentando uma programação a cargo da Juventude da Jardim Leopoldina, Geração Eleita. Temos como presidente deste ministério, Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração, o nosso querido pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso também pastor superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidoni. Nós vamos estar falando, meus amados irmãos, aqui um pouquinho, aleluia, de um assunto bem importante. E você que está em casa, você pode estar compartilhando este vídeo com seus amigos, familiares, aqui da nossa programação da sede internacional na Avenida Farrapos, número 395. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos apresentar primeiramente aqui as nossas irmãs que estão participando conosco aqui nesta noite. Aqui na minha parte direita eu tenho a querida irmã Esther. Glória a Deus. Deus. E aqui na minha parte esquerda tem também a irmã Júlia. Somos da Leopoldina, glória a Deus, e estamos aqui cooperando nesta noite para com os irmãos que estão nos assistindo, aleluia, neste momento. Meus irmãos, nós, algumas semanas atrás, nós fizemos a apresentação, dialogamos aqui sobre um assunto bem importante, bem interessante, que era a respeito, né, de resiliência. E nós, então, ao ministrar sobre o assunto, entendemos que não conseguimos, né, falar por completo, né? Então nós vamos estar falando pela segunda vez nesta noite, aleluia, né, sobre este assunto bem importante, este tema maravilhoso, né, que nós vamos ver nesta noite. Vou pedir para que a irmã Esther possa estar lendo ali em Efésios capítulo 6 e versículo 1, né, que nós vamos ver aonde é que vai começar tudo isso, onde é que vai começar esta dedicação, né, desta famosa resiliência, onde é que começa tudo isso. Nós vamos estar vendo então a partir destes versículos que nós estaremos aqui citando, e também vamos falar, né, irmã Júlia, da história de José. Glória a Deus, a história de José. Irmã Esther, se a irmã já localizou, pode estar lendo apenas os versículos 1 e 2 e 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que importante, né, esta passagem, né, de tempo da vida de um ser humano, né, que ao entender a revelação da palavra, ao viver esta parte da palavra, que diz que é o primeiro mandamento com promessa, aquele que dá valor aos princípios de ensinamentos, né, de um bom pai, de uma boa mãe, que quer ver o seu filho prosperando, que quer ver o seu filho se dando bem na sua vida material, na sua vida emocional, né? Todo filho, filha, adolescente, criança que ouve o seu pai, que ouve a sua mãe, neste sentido, aleluia, de agradar a Deus, com certeza ele será um bem-aventurado sobre a face da terra. Então nós vamos ver que a resiliência, né, a formação, tudo isso vai começar então desde as suas primeiras faixas etárias de existência, né, a partir aí da sua meninice, né, na sua fase de criança, aleluia, que ele vai então entendendo, né, que ele vai então avançando sobre a terra, e ele vai então tendo uma vida de vitória, oh glória a Deus, uma vida próspera, uma vida de vitória, né, sem muitas frustrações, né, mas com a sua vida praticamente ali
né, forjada, né, uma pessoa determinada. É isso que nós vamos estar vendo. Nós também falamos, só estou dando uma introdução, né, daquilo que a gente já comentou na parte da lição, dessa explicação passada, né, nós comentamos aí sobre este assunto bem importante, deste tema bem relevante, sobre resiliência, né, em cima de um estudo de um pesquisador também, de um cientista, que trouxe, né, esta palavra, né, aglutinada em uma cadeia de palavras, né, em um grupo de palavras, de 7 palavras, de 7 frases, que vão aí distinguir uma pessoa que ela é resiliente, né, de uma pessoa que não é resiliente. Ele vai trazer aí, então, breves explicações sobre equilíbrios, né, equilíbrios emocionais, equilíbrios em atitudes, em ações. Glória a Deus, e é isso que nós vamos estar então entrando nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos então ir lá para a passagem de José, lá em Gênesis, capítulo de número 37. Nós vamos estar vendo, né, sobre a história de José, sobre a história de um jovem, aleluia, que teve êxodo, né, que teve determinação, que teve foco, que teve inclinação para as coisas certas, para as coisas de Deus. E a irmã Júlia pode então estar lendo para nós, irmã Júlia, aleluia, sobre esta pessoa, sobre este jovem. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e que trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a Jacó que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreenderam o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do seu pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhes Israel: vai agora e vê, e vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? E respondeu: procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam eles o rebanho? E disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Amém, irmã Júlia. Que beleza, né? Olha o que a palavra traz, né, meus irmãos, a respeito de um jovem. Quantos anos tinha esse jovem? 17 anos. Olha aí, né, um jovem de 17 anos,
olha que importante, né, aquilo que aconteceu, que ocorreu na vida de José. Quem sabe você não conhece muito bem a história, né, mas José era um jovem filho de Israel, né, que era Jacó, glória a Deus, filho de Isaac, né, Isaac sendo aí filho de Abraão, aleluia, a promessa. Então nós vemos que Jacó, né, passa a ser Israel, né, por determinação de Deus, e a gente vai ver aqui que ele tem então agora José, né, o seu filho, aleluia, e a gente vai ver que José, ele se torna uma criança diferente, né, ele se torna uma criança exemplar, né, uma criança destacada, uma criança que vem crescendo, obedecendo aquilo que o seu pai ensina, né, obedecendo aquilo que o seu pai lhe ordena, né, irmã Esther? E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver mais à frente que José, o que ele faz, né? Qual é a característica principal de José, né, que a gente viu aqui nessa passagem? Qual é a característica principal deste moço de 17 anos? Que ele era obediente ao Senhor. Glória a Deus. Seu pai. Né? Uma das principais características de José, né, era ser sonhador. As principais características desse jovem era ser um jovem sonhador, né, um jovem obediente, né? Então, o que a gente vê, irmã Esther? A gente vê que por ele ser sonhador, né, obediente, ele vai então causar uma certa inveja nos seus irmãos. Não é mesmo? A gente vê que José, ele tem ordens, né? E ali no versículo 20, ali no capítulo 37, no versículo 14, né? No versículo 13 diz assim: Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Olha que palavra importante, né? Eis-me aqui. Esse eis-me aqui, né? Estou aqui, meu pai, né? O que o Senhor deseja? Eis-me aqui. Então a gente vê que uma das principais características de José era honrar o seu pai, né? Era honrar a sua família, fazer aquilo que o seu pai lhe tinha ordenado. Aleluia! Então, nós vamos ver, né, que José, ele tem essa missão agora de ir, né, ter com seus irmãos. Os irmãos de José, bem mais velhos já, de maior idade, ele vai, né, e o que acontece, irmã Esther? Ao chegar José em Siquém, né, porque fala no versículo 12, os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém, né? E Israel manda José, vai José, vai lá ver, né? Vai ter com os teus irmãos, vai ver o que os teus irmãos estão fazendo. E onde é que estavam os irmãos de José? Lá em Dotã. Onde é que estavam os irmãos de José? Era para estar em Siquém. E aí José tá ali caminhando ali, não acha, irmã Júlia, né? E aí, o que acontece? Vai acontecer que ele pela informação de um homem, né, que andava errante pelo deserto, eles partiram para Dotã, né? O que eu posso ver, né? O que a irmã vê nessa passagem, né? Dessa parte da palavra, né? O que nós podemos notar com relação a José e aos seus irmãos perante as ordens do seu pai? Que eles eram desobedientes. Eles não obedeciam o pai deles. O pai deles dava uma ordem. O pai deles dava uma ordem para eles obedecer, para eles irem a um determinado lugar, e eles não iam. Eles faziam outras coisas. E talvez deixavam o rebanho solto, sozinho, sem cuidado. Porque se todos estavam em Dotã e em Siquém estava o rebanho, então significa que o rebanho estava sozinho.
Eles eram desobedientes. É verdade. Tem algumas questões. A Bíblia não vai falar exatamente se estava, se não estava, mas é uma hipótese. O rebanho poderia estar sozinho, ou eles estavam com o rebanho em Dotã e daqui a pouco estavam vendendo algumas ovelhas, daqui a pouco estavam carneando algumas ovelhas, né, sem o pai saber. Tem várias hipóteses que pode ter acontecido, mas uma coisa é certa, irmã Esther, a distinção de José e seus irmãos, né? Eu vejo José um jovem obediente desde a sua meninice, e eu vejo os irmãos de José homens já de avançada idade, que, né, homens mais velhos, mais maduros, que não conseguiram ter esta mesma profundidade de honrar o seu pai e a sua mãe, né? Então, veja, né, a característica de José, né? Um jovem humilhado muitas das vezes, irmã Júlia, né? Eu acredito que era, né? Sim. Jovem que está em casa ali, e seus irmãos, esse aí ganha tudo, né? Ganha as melhores roupas. O pai gosta mais de José do que de nós, né? A gente faz de tudo, a gente está lá com o rebanho, cuidando das ovelhas e tá José aí em casa, né? Não está fazendo muito. Mas um jovem de 17 anos, o que a gente vê hoje? Jovens de 15, 16, 17 anos, 18 anos achando difícil fazer as coisas, né? Achando pesado obedecer. E olha o que José fez. Eis-me aqui, meu pai, né? Quer que eu vá para lá? Eu vou para lá, eis-me aqui. E foi o que ele fez. Ele foi ter com seus irmãos. Aleluia, irmã Esther. E a gente vai ver então que a revolta, né, que tem no coração dos irmãos de José, ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo ao ponto de eles pegarem José e venderem, né? Sim. Venderam para aquela caravana de negociadores, comerciantes. E então a gente vai ver então que o projeto de Deus, o plano de Deus vai começar a ter então forma, né? José até então era sonhador, era um jovem obediente, né, de 17 anos, que estava na casa do seu pai, com seus irmãos, e agora a gente vai ver vamos dizer assim, uma parte, um divisor, né, um pontapé na vida futura de José, da parte ao qual ele vai encontrar os seus irmãos, e os seus irmãos intentam no seu coração. Então, assim, lê para nós, irmã Júlia, versículo 20, capítulo 37, versículo 20. Leia para nós. O que os irmãos de José pensaram de José quando ele vinha vindo? Vinde, pois, agora, mantemo-no e o lancemo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Olha só, irmãos. Olha só, irmã Júlia. Olha só também o que diz o 18, o 19, quer dizer. E disseram uns aos outros, né, os irmãos de José, eis lá vem o sonhador, né? Tá vindo o sonhador lá, ó. E aí já veio o que então? Um planejamento. Vem depois agora e matemo-lo, lancemo-lo numa cova. Então, o que a gente vê, né, nesse momento, irmã Esther? O que a gente pode ver assim, José sendo perseguido? Ele sabia que ele era perseguido pelos seus irmãos. O que tu vê a partir daí, né, que José ele é lançado dentro da cisterna, que ele é pego pelos seus irmãos e lançado dentro da cova? O que a gente pode ver que José ele teve, que muitos, quem sabe, dos jovens hoje em dia não teriam coragem, não teriam força para fazer? O que ele teve, né? Sendo lançado dentro daquela cova, atirado dentro daquela cova, pode ter passado muitas coisas na cabeça de José, né? Ele teve uma esperança, né? Ele teve aquilo que nós vamos ler lá em Eclesiastes capítulo 3. Ele entendeu do tempo, irmã Júlia. Ele pôde notar que o tempo, né, para todas as coisas vem. E o que ele estava passando naquele momento? Ele estava feliz naquele momento?
Que ele estava dentro da cova? Não, estava angustiado. Não. Ele estava perturbado, estava angustiado, né, irmã Júlia? Imagina, dentro de uma cova, a cova às vezes eram 2, 3, convertendo os côvados ali, 2, 3 metros de fundura, mais às vezes. Sim. Então, José ali dentro da cova, como é que ele ia sair sozinho? Não tem como sair sozinho daquela cova. Então, naquele momento dentro da cova, a irmã Esther e a irmã Júlia, eu vejo que José estava, né, apavorado, né? Mas eu vejo assim, ao mesmo tempo que eu vejo ele apavorado, eu vejo ele lembrando, né, dos ensinamentos do seu pai. Né? Quem sabe seu pai disse assim: meu filho, muitas vezes você vai se deparar com problemas, muitas das vezes você vai se deparar com a dificuldade, com as adversidades da vida. Muitas das vezes você vai se deparar com as angústias, com as batalhas que vão vir, irmã Júlia, com os problemas que vão surgir, né? Mas meu filho, se tu perseverar, se tu tiver paciência, se você esperar em Deus, as coisas irão dar certo para você. Oh, glória a Deus. Irmã Júlia, o que acontece, né? Logo após ele ser lançado dentro daquela cova. Para onde é que José vai? Ele vai para o Egito. E a partir da ida dele para o Egito, a sua vida muda. José é um jovem de 17 anos, meus irmãos. 17 anos é levado para o Egito. 17, em torno de 17, 18 anos. Não sabemos bem exatamente ao certo. Mas ele era um jovem que estava indo então para o Egito. Então, irmã Esther e irmã Júlia, Egito era um lugar onde se cultuava Deus Israel? Não. Né? Egito era um lugar onde eles faziam sacrifícios ao Senhor? Não. Egito era um lugar onde eles estavam alheios ao pecado. Onde eles estavam andando lado a lado com o inimigo da alma, com o opositor. Aleluia. Então, eu vejo assim, se você, irmã Júlia, né, é a mesma coisa de eu ou a Esther, qualquer um de nós aqui, ser sequestrado. Ser sequestrado, levado pelas pessoas que a gente não conhece para uma outra cidade ou para um outro estado, que foi o que aconteceu com José. E lá nesse lugar, eu viver debaixo de uma submissão forçada, né? Então, se você fosse sequestrada, né? Se a Esther fosse sequestrada, as irmãs começaram a achar engraçado, né? Sempre nas nossas lives sempre tem alguém que não aguenta, né? Não aguenta a pressão. É diferente, né? É diferente. A irmã Esther não gosta de rir, quase, mas quando ela começa a rir, Deus o livre. Mas nós estamos falando, né, aquilo que aconteceu com José, né? José sofreu, meus irmãos. Foi um sofrimento terrível. Estar indo para longe do seu pai, para longe da sua mãe e, né, para longe da sua família, né? A sua mãe já não existia mais, tinha falecido, mas olha a complexidade que José passou. Quantos de nós, quem sabe, suportaria passar por essa prova? Né? Para passar o que José passou, teria que ter, sim, resiliência. Teria que ter, sim, perseverança. Teria que ter essas coisas. Senão, ele não conseguiria. Se ele não tivesse a sua fé firmada, aleluia, em Deus, não conseguiria passar por tudo isso. Eu vejo, minhas irmãs, que José, aleluia, ele foi um destaque de um jovem, né, com estas características balanceadas, equilibradas. Irmã Júlia, olha um jovem saindo de sua casa, de sua terra e para um outro lugar, trabalhando na casa dos outros, de servo, passando por tudo isso, com saudade do seu pai, com saudade da sua família e não podendo ir vê-los. Olha o que ele teve. Ele teve... quantas coisas ele teve ali, né? Sim. Ele tinha várias oportunidades foram dadas para ele, né?
várias oportunidades de ele ceder, de ele ir, mas ele não foi, ele continuou firme, porque ele tinha um foco. O foco dele era os sonhos que Deus havia dado para ele. Porque não eram sonhos da cabeça dele, eram sonhos que Deus havia dado para ele. Então eu creio que José, ele tinha passado por todas essas dificuldades, por tudo isso que ele passou, que nós jovens não conseguiríamos passar, né? E ele não desistiu, porque ele tinha um foco e ele tinha resiliência. E eu pesquisei o que é a resiliência cristã. É a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar, mas que você não vai negar o nome de Jesus e nem desistir. A gente olha para a história e a gente pensa, nossa, José passou por tudo isso, e a gente imagina que José não se abalou, que José não ficou triste. Ele ficou triste, ele chorou, ele pensava, que sabe vinha pensamento de ele desistir, de ele tomar caminhos errados, mas ele tinha a resiliência que o incentivava a ele continuar firme, porque ele tinha um foco. Ele cria que os sonhos que ele havia tido iriam acontecer. Então, é isso. Ele tinha resiliência. Por mais que ele foi vendido por os irmãos, ele não podia mais enxergar o pai dele, que ele tanto amava. Ele teve que deixar a casa dele, ele teve que deixar o lar dele. Tudo por um projeto de Deus. Ele não desistiu. Assim como me lembra Abraão. Abraão, ele teve que sair da casa dele, ele teve que sair da parentela dele, ele teve que deixar o lugar onde ele cresceu, onde ele vive, os costumes, tudo, por amor a Deus, por projeto de Deus. E ele não sabia o que ia acontecer. José, ele não sabia o que ia acontecer com ele, dentro daquela cova. Ele não sabia o que ia acontecer com ele quando ele estava sendo levado por aqueles egípcios. Ele não sabia, mas ele tinha um foco, assim como Abraão. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele acreditou na promessa que Deus deu para ele. Foi o bastante para ele se levantar e para ele ir em frente, para ele seguir em frente. Glória a Deus. É exatamente isso. Irmã Esther, nós temos uma pergunta bem importante também, né? Que é a pergunta que as características principais, né, de José, por ser sonhador, né, por ser obediente, foram também com a pesquisa que a gente fez, né, com relação à resiliência, nesse grupo de 7 palavras, né, a gente encontra dentro desse grupo de 7 palavras uma palavra que ela vai determinar, né, segundo as pesquisas de estudiosos, né, vai determinar uma pessoa resiliente, né, irmã Esther? Então, a gente vê que a pessoa, né, José, ele foi resiliente. Ele teve essa determinação, né? Ele teve esse empenho, esse foco, e a gente vê então que quem é resiliente também é otimista, né? José foi otimista. Porque se ele não fosse otimista, né, ele não suportaria tamanha dificuldade, né? E né, qual eram as principais características de José, irmã Esther? A gente já falou, né? Sonhador, obediente. E dentro dessa questão de obediência, de ser sonhador, de acreditar, né? Irmã Esther, agora ele estava, né? Ele já estava lá no Egito, né? E ele já estava lá na casa de Potifar, capítulo 39, né, de Gênesis, José na casa de Potifar. Irmã Esther, o otimista José estava lá na casa de Potifar, né? Agora José, dentro dessa questão de sendo ele vendido, né, pelos seus irmãos, eu acredito que na trajetória, irmã Esther, na trajetória de sua terra até o Egito, quanta coisa não passou na cabeça desse jovem, né? Já estava ele pensando dentro da cova,
E agora eu estou aqui, né? Olha o plano de Deus, o projeto de Deus fazendo ele sofrer, o projeto de Deus fazendo ele chorar, sentir dor, né? Tudo isso estava dentro do projeto de Deus. Então, dentro desse projeto de Deus, agora ele indo para o Egito, olha o otimista José, né? Olhando a princípio parecendo ser o começo da sua derrota, do seu sofrimento, ele vendo essa derrota, esse sofrimento, o que ele vê nessa dificuldade toda? O que ele imagina com tudo isso que vai acontecer com ele, irmã Esther? Né? Essa pessoa otimista, né? Ele consegue ter uma visão de uma outra maneira de conseguir, então, vencer, né, uma dificuldade que, ao primeiro momento, eu olhando com o olhar, eu não consigo. Eu já tentei vencer, eu já tentei sair, eu já tentei lutar e não consegui. E agora um otimista, ele vê já que eu não consigo aqui, eu vou tentar por ali. Já que eu não consegui vencer, irmã Júlia, nessa parte, aqui nesse caminho, eu vou ir para outro caminho, eu vou ir por outro lado para tentar chegar na solução daquele problema. Para tentar chegar numa forma mais, de uma forma que eu consiga então vencer, passar por isso. Então é isso que o otimista faz. E esse era o otimista José. E esse mesmo Deus que capacitou José, quer me capacitar nessa noite e quer te capacitar nessa noite. Mas para isso acontecer, nós temos que ter foco, nós temos que ter determinação, nós temos que lutar por isso. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que fazer as coisas certas. E vocês estão rindo, vocês estão felizes, né? Então isso é bom. A irmã Esther já pode olhar para nós aí no chat, aqui os irmãos já deve estar, né, com vontade de participar, e a gente não deu espaço para eles até agora. E nós falamos ainda, né, irmã Júlia? Nós falamos bastante ainda. Nós não podemos esquecer de deixar os nossos irmãos falar. Glória pode falar, irmã Esther. Meus irmãos, comentem de onde é que vocês estão falando, de onde estão falando, né? Qual é a distância? Nós temos aqui na Avenida Farrapos, né, na sede internacional. A irmã Esther vai estar falando agora o nome dos irmãos. Nossos irmãos, então, que nos acompanham aqui no chat são nossa irmã Duda Rodrigues, paz, oração e união. O Duda Rodrigues está em todas. Nosso irmão ali da nossa sede diária, Leopoldina, irmão Silas Porto, a paz do Senhor, meus irmãos. Área Leopoldina na escuta, glórias a Deus. Nossa irmã Evelyn, aleluia, Jesus. Nossa irmã Fabiana Salazário, Colombo PR. Nosso irmão Antony Santos, glórias a Deus. Nossa irmã Regina e a irmã Débora assistindo na escuta, glória a Jesus. Nossa irmã Gabriele Prado e Verônica ali da nossa área, Leopoldina, paz, oração, união, glória a Deus. Nossa irmã Yara Soares, glória a Deus. Nossa irmã Camila Santos. Nosso irmão Cauã Oliveira, paz, oração e união. Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Marcos Oliveiras Borges, glória a Deus, paz, oração e união. Temos aqui também nossa irmã Aline Elizabeth, glória a Deus. Nosso irmão Gideão Moraes, paz, oração e união. Deus abençoe, irmão Gideão. Deus abençoe meu amigo e irmão Isaac, glória a Jesus. Glória nosso Deus, irmão Gideão, Silas Porto também. Conhecemos. Nosso irmão Silas Porto também colocou uma sua opinião aqui no chat. Pode ler os comentários, irmã Esther, dos nossos irmãos. Olha, irmãos, nós não vamos esquecer dessa vez de ler seus comentários. Da outra vez a irmã Esther esqueceu. Né? Não teve resiliência. E não adianta rir para cobrir a sua desculpa, para cobrir as suas falhas. Glória a Deus. Dessa vez não vai escapar. Dessa vez vão pegar todo mundo aí, em nome de Jesus. Então, nosso irmão Silas falou aqui no chat: como já aprendemos nas lições da revista Obras da Carne, os irmãos de José não zelaram pela vida do seu irmão mais novo, mas tiveram ciúmes dele ao invés de preservá-lo. Agradecemos pela sua opinião, irmão Silas Porto. Glórias a Deus. Nosso irmão Edson Gonçalves também, paz, oração e união. Soledade RS. Nossa irmã Aline Elizabeth já foi também. Coisa maravilhosa. Amém. A melhor coisa é sempre esperar em Deus e Ele nunca nos decepciona. Glória a Jesus. Nossa irmã Alexia também, Deus abençoe. Vai comentando, meu amado irmão, que a sua
interação, glória a Deus, é importante para nós. Nós estamos aqui, né, justamente para isso, para que vocês venham, né, ser aí vencedores, serem resilientes. Glória a Deus. Pode continuar, irmã Esther. Nosso irmão Messias. Oh, Deus glória. abençoe a todos. Nossa Amém. irmã Jéssica também. Irmã Torres, paz, Jéssica, oração e união. irmã Jéssica, Nosso irmão Thiago, glória a Deus. Roger Pecker. Glórias a Deus, geração eleita. A Leopoldina na escuta. Glória a Deus. Falta bastante da Leopoldina, tem bem pouquinho. Falta. Que nem nosso irmão Paulo diz, não entrar em disciplina. Glória a Meu Jesus. Deus. Temos mais também a nossa irmã Priscila Silva. Paz do Senhor Jesus Cristo. Área Uruguaína. RS. Uruguaiana. É. Uruguaiana. Ô, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Misericórdia. É de longe, hein? É de longe. Dá Glória a algumas Deus. horas de viagem daqui, eu acho que 400, 500 quilômetros daqui, parece. É distante, mas olha aí, ó, que bênção. A irmã lá de Uruguaiana, né? Tá nos assistindo, né? Tá cooperando conosco Glória a nesta Jesus. noite. E creio que Deus vai fazer coisas boas, maravilhosas, como já tem feito, como já muitos irmãos têm acompanhado, né? Isso parece que a primeiro momento não tem um efeito, né? Mas quantos jovens estão em suas casas agora, nesse exato momento, e você tem toda a liberdade para compartilhar essa passagem, para compartilhar este vídeo, e ele tá lá, quem sabe, na casa dele, tá lá olhando um vídeo que não tem, não edifica nada, né? Quem sabe esse jovem que você conhece tá lá perdendo tempo jogando videogame, coisa do tipo, e tá se perdendo, tá deixando de viver algo concreto para viver uma ficção, irmã Júlia. Quantos querem viver uma ficção hoje em dia? Quantas pessoas querem não ter esta resiliência, né? Né? Não correm atrás, não se esforçam, né? E quem corre atrás? Quem é que se esforça? É aquele que dá valor, né, irmã Júlia? A senhora está dando valor? Está dando valor, está aqui conosco, está obedecendo pai e mãe, está inserido na juventude, está agradecendo a Deus. Isso é bom, irmã Esther. Isso é maravilhoso. Porque se vocês não estivessem aqui, que vocês estivessem não inseridos na juventude, não obedecendo pai e mãe, vocês acham que vocês iam estar rindo desse jeito aqui nessa noite? Vocês acham que vocês iam estar aqui conversando sobre as coisas de Deus? Falando sobre as questões bíblicas? Vocês não iam estar aqui. Vocês iam estar em casa chorando, arrancando os cabelos. Deus o livre, arrancando os cabelos é muito forte essa parte. Mas olha, a gente parece que não, né? Mas é verdade. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas moças estão tirando a sua própria vida, irmã Júlia, porque estão até o fim, até o pescoço, até a tampa da cabeça de depressão, de ansiedade, de tantos problemas? E o que é a falta de resiliência? A falta de resiliência é uma pessoa que não tem essa ousadia de ver as coisas, de ver o problema com outro olhar, tá? Eu tenho um problema, eu tenho uma falta de emprego, eu não consigo ter emprego, a porta não abre, eu estou devendo, eu estou angustiado, estou passando necessidade. Já larguei currículo, já não me atenderam, mas o que é o otimista José? O otimista José, se aqui não está dando certo, eu vou ir ali na outra. E eu vou ir até, e vou indo, vou clamando a Deus, vou dando glória a Deus, aleluia, e daqui a pouco eu chego lá. E daqui a pouco eu consigo vencer. Né? Ô jovem que está em casa, moça que está em casa, seja resiliente. Você não conseguiu de primeira, tenta a segunda, não conseguiu a segunda, tente a terceira. Eu não sei o que você está precisando. Irmã Júlia, o que eles estão precisando? A senhora sabe? A senhora sabe o que esse rapaz está olhando aí, está precisando nessa noite? A senhora sabe o que essa jovem está olhando para nós agora, está precisando nessa noite? Você sabe, você tem noção do que ela precisa? Precisa do Espírito Santo. Glória a Deus. Ela precisa da liberdade para o Espírito Santo trabalhar de uma forma mais intensa na vida dela, irmã Esther, é ou não é? Me ajude a falar, não me deixe falar sozinho, pelo amor de Deus. Ô, glória. Da outra vez, essas jovens aqui riram, passei vergonha, tanto rir. Eu também comecei a rir daí. Né? Porque é bênção de Deus. Tudo isso é sinal, é uma evidência que o Espírito está na nossa vida. Né? Essa alegria, né?
Meu Deus, uma pessoa triste, né? Angustiada, fica ali emburrada, né? Fica olhando assim pra gente. Cabeça baixa, né? Sem uma perspectiva, irmã Ana Sor, né? Sem uma esperança. Não, a gente tá aqui porque, ó, essa risada que vocês estão vendo aí é uma risada verdadeira. Essa alegria que vocês estão vendo no rosto dessas jovens, tem uma que tá até com a máscara aqui tentando esconder o Colgate ali, mas não tá dando certo. Não tá dando certo. Chega a tá, né, apavorada ali. E não vai chorar, irmã a Júlia, de tanto rir, por favor. Mas enfim, olha o que é importante. Irmã Esther, por favor, leia os comentários. Leia os comentários que a coisa vai fluindo devagarzinho, vamos chegando lá. Nós temos aqui a irmã Sandra. Comente, Vergara. meu irmão, fale o que vocês acham, né? Porque é importante, né? É importante. A gente vai chegar lá. Temos na metade a resenha. Temos também a nossa irmã Sandra Vergara, Paz, Oração e União, área Viamão. E o nosso irmão Viamão. Gabriel Saulo. Glórias a Deus, área Leopoldina. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus. Então, veja, a falta de resiliência, né? A falta de otimismo, a falta de socialização, a falta de comunicação, isso tudo impede a pessoa de desenvolver, né? Falta da pessoa desenvolver. Desenvolver com o seu líder, desenvolver com o seu pai, com a sua mãe, com o pastor, pessoas que estão mais velhas, também não é só para a juventude isso, mas para todas as pessoas. Todas precisam de resiliência, todas precisam vencer as suas dificuldades, vencer os seus problemas. E eu fico feliz. Eu fico feliz que desde o início da minha caminhada cristã, né, já tem mais de 5 anos, glória a Deus, que nós estamos aí nessa luta, né, e a gente conheceu, aí teve a oportunidade de conhecer o irmão, glória a Deus, o irmão Gideão, né, ali era de Camacuã, agora não sei se está em Tapes, mas eu acho que continua ainda naquela parte da Costa Doce ali. A gente se conheceu e faz anos, né, que a gente se conhece e a gente vê que estamos no caminho, né? Porque é tão difícil a gente ver jovens que querem saber as coisas de Deus. Eles pensam, Esther, que eu aceitei Jesus e o projeto de Deus, o plano de Deus e tudo mais. E aí amanhã tem uma profecia e depois, semana que vem, já quer que a coisa aconteça. Irmã Júlia, não é assim que funciona, irmã Júlia. Deus tem uma promessa contigo? Tem. Aconteceu? Toda a promessa concluiu-se na tua vida já? Não. Tem coisas que vão se concluir, que vão concretizar-se na tua vida quando se Jesus não vinha até lá pelos seus 30 anos, lá pelos seus 40 anos. Irmã Esther, na minha vida, a tua vida é a mesma coisa. Não tem diferença alguma. Né? Você pode chorar, né? Que nem a palavra fala em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, né? Capítulo 3. Há tempo para chorar, né? Eu vejo que existe essa questão do tempo, né? Eu não sei, e a questão a coisa que não, a pergunta que não quer calar, né? As irmãs aqui estão totalmente diferentes do tempo, né? Há tempo para chorar, há tempo para rir, para se abraçar, de abraçar, mas aqui elas estão no tempo de se alegrar, né? E o que a palavra de Deus fala para nós? Que nós devemos se alegrar com os que se alegram. Aleluia. Olha aí que bênção. Escutem essa risada, meus irmãos. Não precisa esconder a risada. Pode rir, os irmãos vão ver lá, que coisa boa, aqueles jovens são felizes. Mas não é de aparência essa risada. Essa risada é verdadeira. Chegando em casa, elas vão rir, vão continuar rindo, vão continuar se alegrando. Mas amanhã ou depois, semana que vem, vocês têm que estar preparadas. Você chorar, vocês vão se... eu tive tempo para rir, para me alegrar e não me alegrei. Né? Agora eu tô tendo tempo de chorar aqui, ó. Não tô vencendo essa batalha. Aí choro, Deus me ajuda. E choram, derramo lágrimas. Aproveitem esse tempo de alegria. Glória a Deus. Eu vou aproveitar com vocês, vou rir também. Glória a Deus. Então é isso aí, meus irmãos. É bênção de Deus. É bênção de Deus tudo aquilo que acontece na nossa vida. Tudo aquilo que José passou, né? José estava aqui na casa de Potifar, né? Aí a gente vai ver então que ele sofre algumas situações, né? Nesta caminhada nem tudo é só alegria, irmã Esther.
Irmã Júlia, nessa caminhada em tudo é só alegria, só risada. Chega um momento de cruz. Glória a Deus, elas estão muito felizes. Eu não sei se é porque tá geladinho aqui dentro, né? Acredito que tem vários fatores que estão contribuindo. Eu só imagino quem tá em casa, né? Deve estar feliz da vida. Glória a Deus, ó. Isso aí merece um glória. Esse é um... A palavra fala que até a tristeza tem que saltar de alegria, né? Então, se tinha tristeza, tá pulando agora de alegria a tristeza. Glória a Deus. É isso aí, irmão Esther. Converte a tua tristeza em alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, já estamos na metade. Glória a Deus. Nós vamos ter que fazer um intervalo. Aleluia. Para que as irmãs consigam se conter-se, né, nessa alegria que elas estão sentindo. Glória a Deus, irmã. Nós estaremos então entrando no intervalo. Deus abençoe. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, meus irmãos. Nós estamos aqui então, né, dando continuidade. Nós vamos então agora fazer uma oração, né? Nós vamos fazer uma oração, né? Porque pelo menos todos nós sabemos que agora, no final de semana, teremos um grande evento. E nós vamos orar então pela vida dos nossos líderes. Vamos orar pela vida do irmão e nosso pastor, né, superintendente, o pastor Adriano Licitoni. Vamos estar orando por ele, né, por toda a equipe, por toda a sua família, né, para que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária. Para que Deus possa abrir as comportas do céu e derramar das suas bênçãos. Aleluia. E eu tenho aqui à minha direita, glória a Deus, outra moça. Como você se chama? Paz do Senhor, me chamo Ana Carolina. Glória a Deus, irmã Ana Carolina. E aqui na minha esquerda, Paz do Senhor, Ana Sor. Irmã Ana Sor. Aleluia. Você tem que falar um pouquinho mais próximo do microfone. Glória a Deus. Aleluia. Bota um pouquinho mais baixo para te poder... Isto. Glória a Deus. Nós vamos estar então agora orando, aleluia, pela vida do nosso pastor, irmã Ana Sor. A senhora pode estar levantando a sua voz para que nós venhamos então, né, determinar a vitória. Aleluia. Glórias a Deus, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor Deus, seja o eterno vosso Pai. nome. Nós agradecemos, Adorado, Senhor, por engrandecido é o esta teu nome, oportunidade Senhor. Colocamos que agora, o Senhor ó Pai, tem o dado para pastor na nós, que tua o Senhor tem, presença. Senhor Todos os Deus, irmãos que levantando, estão na frente, Senhor, ó tem Pai, deste levantado aí, ministério, nestes estão na últimos frente, dias, ó Pai, grandes de bênçãos, grandes grandes obras, maravilhas. que o Senhor venha Pai neutralizar querido, que o toda Senhor ação possa das trevas. adentrar, Coloca a tua mão, que o Senhor, Senhor coloca possa por terra restaurar, toda que o ação Senhor do possa adversário. trazer, Vem o teu Senhor,
Senhor. reino, venha a tua glória, o A teu paz poder possa sobre trazer a cada um fortaleza deles. para o nosso querido pastor, Neutraliza, superintendente, Senhor, pastor neutraliza Adriano. tudo aquilo Ajuda o que teu angustia filho, os Senhor, a teus suportar. servos. Providencia a Ajuda o teu vitória, filho, Senhor, a impõe as vencer as suas suas mãos sobre dificuldades, ele. vencer seus Venha com o problemas. teu reino, com A a sua tua família, vontade. abençoa os seus filhos, Toma nas tuas seu mãos os ministério, seus toda a problemas, equipe, as suas da questão dificuldades. dos que eles estão inseridos possam, na ó Pai, ter superintendência, abençoa perseverança na eles, tua a casa, vitória, ter resiliência, a vitória, Pai, buscar Senhor. a tua presença Livra de todo mal, todo incessantemente. ataque, Pelo teu toda nome, seta, Espírito Santo, em nome da de verdade. Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Glórias Maravilha. a Deus. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Nós vamos dar continuidade no nosso assunto. Aleluia. Daquilo que nós estamos, né, falando. Aleluia. Nós estamos falando, então, irmã Ana Carolina, de José, né, na casa de Potifar, lá no capítulo 39, né? Lá no versículo 9, a irmã pode ler para nós a partir do versículo 8. Aleluia. A questão, né, da tentação deste jovem rapaz na casa, né, de um dos grandes líderes ali do Egito, né? Glória a Deus. Pode ler então para nós a partir do versículo 8 do capítulo 39 da história de José. Amém. Se diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Glória a Deus. Olha o que a gente viu aqui, então. Vendo, então, que José, né, como se já não bastasse estar ele já sofrendo, já ele estar padecendo ali com a situação de estar longe de sua família, de estar longe da sua terra, né, dentro de uma cultura diferente, dentro de uma cidade diferente, com culturas, com deuses, né, com todas essas questões de vida, né, cultural. Nós vemos que José ele estava num lugar completamente diferente, né? Completamente um lugar onde ali habitava deuses estranhos, né, irmã Ana Carolina? Deuses que ali os egípcios cultuavam, adoravam. Oh, glória a Deus! E nós damos glória a Deus pela vida de José, que conseguiu permanecer firme neste lugar. Conseguiu mostrar a sua identidade. Glória a Deus. Mostrar a sua identidade cristã. Oh, glória a Deus! E quantos de nós devemos mostrar a nossa identidade cristã? Saímos muitas das vezes de dentro da nossa casa, saímos de perto da nossa família, de perto da mãe, de perto do pastor, de perto dos jovens, e vamos para a escola. E lá na escola, o que nós aparentamos para os nossos professores? O que aparentam os moços que estão inseridos na juventude para os professores, para os seus colegas? A gente vê que muitas das vezes eles extrapolam, né, vamos dizer assim, saem da revelação. Eu tenho uns exemplos bem assim dentro da minha sala. Tipo de jovens que dentro da igreja, por exemplo, eu tenho uns 5 colegas, eu acho, se não me engano, que eles comentam na sala que vão na igreja juntos, que cantam no coral, só que a gente fica assustada, né? Porque eles comentam que vão na igreja, tomam ceia, e dentro da sala são totalmente diferentes. Tipo, não refletem a presença de Deus. Eu olho pelo menos, né? Eu olho para os meus colegas e não consigo ver Jesus neles, não consigo. Porque a palavra de Deus é muito triste. Daí, porque a palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo, né? E daí eu olho para os meus colegas, eu tenho pena, eu não olho com olhar de julgamento, eu tenho pena mesmo deles não seguirem a verdade. São uma coisa dentro da igreja e outra bem diferente dentro da sala. O que seria isso? Às vezes a gente, né, para ver, para pensar, a gente pode encontrar
fatores que impossibilitam esse jovem de ser esse jovem exemplar, não só dentro da igreja, mas fora dela também, dentro da escola, em casa, né? Vimos no início, né, a questão do honrar o pai e a mãe. Vimos que tem que ter um bom ensinador, tem que ter um exemplar, tem que ter aquele que vai tutelar aquele jovem, tutelar aquele adolescente, né, até que ele se sinta, porque tem toda uma preparação, né, irmã Ana Carolina? Tem toda uma preparação antes. Esse jovem, esse adolescente, ele tem que estar preparado, ele tem que estar seguro para ele conseguir chegar na escola e ter a firmeza da palavra. Né? Eu vou chegar lá na escola, eu vou continuar. O que eu vejo? Né? Tem a questão do amadurecimento também, né? Na questão da idade. Mas tem jovens que é uma forma extraordinária, eles são servos de Deus, eles são verdadeiros, né, dentro e fora da igreja. O que nós podemos tirar aqui de exemplo, né, do 39, capítulo 39, versículo 9. Pode ler para nós novamente o 9 do 39. Glória a Deus. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vidou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha só o que fala, irmã Ana Carolina. Fala que José estava aqui com a mulher de Potifar. E ela queria, né, que ele viesse, então, ter ali algum tipo de aproximação, de relacionamento com ele. Então a gente vê que ele estava passando por uma tentação, né? Ele estava passando por uma situação de tentação. E vemos também que ele fala exatamente assim. Como, pois, faria eu este tamanho mal? E pecaria contra Deus. Ele não estava se importando do que aquilo que os outros iriam falar. Ele estava se importando primeiramente com o que Deus ia pensar dele se ele fizesse esse tamanho mal. E às vezes o jovem, o adolescente, a irmã Ana Sora, eles estão condicionados naquilo que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar se eu chegar lá na minha escola de saia? O que as minhas colegas vão pensar de mim se eu estiver lá de saia? Né? Aí eu vou fazer educação física e eu vou jogar uma bola, né? Porque hoje em dia eles colocam até as gurias jogar bola, né? As gurias também estão jogando futebol. Na nossa escola tem competição, peneirão, essas coisas. Pois é. Então, assim, aí a gente para ver, para pensar na questão da resiliência, né? Na questão da perseverança. Tá perseverando? Esses jovens que estão lá na escola, que se dizem da igreja, se dizem servos de Deus, estão perseverando? Não. Não estão. Não estão. Então, assim, o que está faltando neles? Está faltando, primeiramente, o temor de Deus. Com certeza. Está faltando, primeiramente, aquela questão do ensinamento, né? Deus, né, é o Supremo. Ele não está limitado dentro de quatro paredes. Ele não está limitado dentro de apenas da aglomeração dos cristãos dentro da igreja, quando eles estão ali buscando, quando eles estão orando, quando estão louvando. Deus não está limitado ali. Deus, ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o primeiro e ele é o derradeiro. Ele é onipresente, onisciente, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele está em tudo. Então, quando José ele se encontra nessa situação, irmã Ana Sora, ele vê ali, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o meu Deus. Ele já começou tendo temor a Deus, né? Mas meu pai não está me vendo. Os meus irmãos não estão aqui, o teu marido não está aqui. Esta é a grande oportunidade de eu mostrar que eu sou temente a Deus. E José ali estava tendo aquela grande oportunidade, ao mesmo tempo aquela grande batalha, aquela grande dificuldade, era um momento grandioso, precioso para ele mostrar que ele era, né, ele era uma rocha mesmo.
Ele era servo mesmo, ele era obediente mesmo, ele estava ali para mostrar que ele aprendeu o que a palavra mostrou para ele. Que ele aprendeu o que o pai dele ensinou a ele. E ele não pensou, né? Ele não se importou se a mulher ia pensar que ele era alguma coisa. Ele não se importou porque ela ia pensar, porque ela ia deixar de falar. Não se importou no risco que ele ia correr. Não se importou naquilo que iam pensar dele. Ele se importou, não, Deus, ele tá me vendo. Eu sei que Deus tá me vendo. Então, o que importa para mim, lá em Atos capítulo 2, versículo 25, se não me falha a memória, não quero falar besteira, mas eu acho que é Atos capítulo 5 e versículo 2, se não me falha a memória. Mas vai falar a respeito do agradar a Deus. Vou pesquisar aqui. Mais importa, a palavra vai falar que mais importa... Já tá Oh, aqui, glória a Deus. Tá em Atos já? Já. Capítulo 5, versículo 2. Não, não é 5. Acho que é capítulo 2, versículo 5. Não. Agora me perdi aqui. Mas a palavra fala aqui em Atos, tá? Mais importa agradar a Deus do que a homens. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando ele estava nessa condição, dentro desse lugar, ele estava vendo que Deus estava ali com ele. Deus estava olhando para ele. Então, como que eu faria tamanho mal contra o meu Deus? Né? Contra o Senhor, contra Deus, contra todo mundo. Então, primeiramente é Deus. Né? Então, essa é a questão que hoje a gente vê nas escolas, faculdades, até mesmo na igreja. Né? Porque às vezes a gente está na igreja, a pessoa está ali na igreja, mas aí chega em casa e vai jogar uma bolinha. Né? O jovenzinho vai bater uma bola. Vai jogar um joguinho no celular. Joguinho no celular. É que tem joguinho no celular que... Né? Por que o joguinho, né? O joguinho é só pra tirar o tempo. Às vezes tem joguinho que não tem maldade nenhuma, mas é só pra te tomar o teu tempo. Então já tá sendo uma maldade contigo e o espírito. Tu tá perdendo tempo de estar fazendo alguma coisa pra Deus. O joguinho toma o tempo. Tá perdendo tempo ao invés de estar se edificando, né? Mas é difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil. Tem muitos aí que não conseguem, meus irmãos. Tá complicado. Então, o joguinho, né? A rede social... Tem um monte de coisa que incomoda, né? Que é um enredinho, não é, irmã Ana Carolina? É um enredinho, embaraça. É tipo um cipózinho, ele vai crescendo, vai se enrolando. Já viu um cipó, né? Grande, enrolado numa árvore, assim. Já viu uma árvore toda enrolada com uma outra planta, assim, em volta? Aquilo ali se chama cipó. Aquilo ali é a mesma coisa na vida espiritual. Se tem um enredinho desse que vai se criando, vai gerando, a gente não vai cuidando, daqui a pouco ele vai engrossando, ele vai ficando forte, né? Aquela árvore que era grandona, já era forte, enraizada, começa a ser sufocada por aquele cipó. Aquele cipó começa a enrolar, até esmagar e matar aquela planta. Então, Deus o livre a gente morrer com um enredo. A gente tem que se livrar dos enredos. E foi isso que José fez, né? O mal sempre sendo cortado pela raiz, né? O mal sempre sendo arrancado da sua vida. Oh, glória a Deus. Então a gente vê aqui José recusando essa proposta, né, com a mulher de Potifar. E depois lá no versículo 17 fala: então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Aleluia. E ele pôs suas vestes perto de si até que seu senhor veio até a sua casa. Então aqui depois tem as vestes de José arrancadas. Lá no 20 fala: e o senhor de José o tomou e entregou-o na casa do cárcere, no lugar de onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. Então aqui que eu vejo que José, né, teve um periodinho ali de fôlego, irmã Ana Carolina. Teve um fôlego, né? Primeiro foi, né, tentado em casa. Os irmãos: José, tu é isso, tu é o mais amado, tu é aquilo outro, né? Tu é um fofoqueiro, tu é não sei o quê, porque tá sempre falando de nós. A gente não pode carnear uma ovelha, a gente não pode vender uma ovelha escondida do pai, que tu vai lá vender uma ovelha. Pai, eles venderam uma ovelha, pai, eles carnearam uma ovelha. Olha, eles fizeram errado, eles não, o Senhor disse para eles ficarem em Siquém, eles foram para Dotã. Pai, isso, pai, aquilo, né? E acabou José passando por mentiroso, por falador, por um monte de coisa. O filho mais querido, mais amado. Mas por que isso? Porque ele era um jovem inocente, um jovem que tinha o princípio de obedecer o pai, né? Ô pai, me manda que eu vou lá e eu faço o que o senhor está falando para mim. Eu ia lá e fazia exatamente como o pai falou, né? Então, e agora José vai encontrar com os irmãos pegam ele e tiram ele da cova,
E aí ele fica na cova, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que sofrimento, que coisa terrível comigo. A irmã Ana Carolina, a irmã Ana Sor. E daí, daqui a pouco, o José novamente é vendido. E agora ele sai da cova, agora meus irmãos vão pedir desculpa. Não. O que aconteceu? Todo iludido. Coisa triste. Agora meus irmãos vão tirar da cova e vão me perdoar, vão pedir desculpa, né, vai ser tudo tranquilo, tudo bem agora. Não, lá vai José preso, né, dentro de amarradinho, de repente, não sei como é que foi, mas foi preso e foi levado para o Egito e foi vendido como escravo. E ele lá no Egito, lá para ser vendido, Potifar compra José. Compra José e leva José para sua casa. E lá José começa então a prosperar, começa a fazer algumas coisas, começa a se dar bem. E aí então vem a terrível mulher, serva do diabo, né, adepta de Satanás, para perturbar a vida do rapaz, do jovem rapaz, que estava prosperando, aquilo que ele metia a mão prosperava. A palavra de Deus fala que, no versículo 2, né, se não me falha a memória, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então a coisa estava andando com ele na liderança. E aí a adepta lá, a serva, a obediente, né, o canal, a bênção do inferno, o canal de bênção. O meu presente de Deus. Deus o livre, né? Então, né, o canal, né, a vertente que não era do céu, mas era do inferno. Então, temos que, né, claramente ele viu que aquilo ali não era de Deus, né? Claramente era já casada, já Deus o livre. Deus o livre. Meu Deus, fazer tamanho mal contra o meu Senhor. Longe de mim, tá? Então, Deus deu o livramento. Cortou ele, então, mal pela raiz. Tá? E aí ele tá, né, respirou ali, tudo mais, coisa boa, tá prosperando meu negócio, tá dando certo aqui na casa de Potifar, as coisas estão indo bem. Aí veio o estraga prazer. Veio o estraga tudo, né? Por que Satanás veio fazer mesmo? Lá João 10:10. Roubar e destruir. Foi o que aconteceu com José. Novamente, quando ele pensou, agora eu vou conseguir sonhar, acabar. E foi de novo agora ele foi para um lugar pior, foi para baixo da terra na cadeia, foi ficar preso lá para ele aprender. Coitado de José, para ele aprender o quê, meus irmãos? Aprender que ainda não era o momento, né, do projeto ideal. Não era o tempo do projeto ideal de Deus. Ainda ele estava sentindo gostinho de algumas coisas boas que estavam acontecendo. Estava recém sendo preparado. Sendo preparado, glória a Deus. Então nós vamos ver, né, irmãs, que José vai para a prisão, vai para a cadeia. E olha o que é... A irmã, antes de nós continuar, a irmã Ana Sora pode ler para nós, por favor, os comentários, a participação dos nossos irmãos. Irmãos, nós não vamos esquecer de vocês, pode ficar tranquilo. Deus. O irmão Eduardo Alexandre Freitas, paz do Senhor, Área Leopoldina, Elias Souza, bênção de Deus, assinado Júnior. Elias Souza, Chapecó, Santa Catarina. Olha só, Luciana que bênção. Prado, paz, oração e união, Área Leopoldina na escuta. Leopoldina. Silas Porto, glória a Deus. Tiago Folha, amém. Luciana Prado, jovens abençoados. Silas Porto, já são 31 pessoas. As irmãs estão com o mesmo espírito de alegria, né? Da dupla. Abençoe nossas vidas em nossas casas. Glória a Deus. Silas Porto e os irmãos que estão aí no estúdio de gravação. Priscila Silva, glória a Deus. Roberto Moraes, paz, bastante, oração irmão. E união. Vão dando Estamos like, na vão escuta compartilhando. Deus vai abençoando. Camaquã. Camaquã? Sim. Arrasar, pessoal ali da Costa Doce. Agora, sexta-feira santa, acredito que eles vão estar no meio do rio ali, pegando os peixes. Kézia Rosa da Silva, paz, oração e união. Silas Porto, não deixe de oferecer o seu like. Arrasar, Silas Porto. Oferecer o Silas seu Porto, like. favorecer o compartilhamento. Deus abençoe, Silas. Só Silas Porto dessa transmissão de Deus. Antônio Santos, glória a Deus. Pablo Jair, glória. Glória. Edson Gonçalves, prova de resiliência quando José foi para a prisão. Será que lá na prisão nós iria murmurar, mas José na prisão foi usado nos dons de Deus. Nós vamos chegar lá, que nós Deus vamos chegar lá. Ia Falta pouco. um e o outro preso morreria. Cláudio,
que tu perguntou, né, onde é que tava o versículo, é Atos 5:29. Ô, Glória, Etiane sabia Silvia que era 5 alguma coisa. não tava me Carvalho, lembrando. Glória, verdade. Aqui tem uma vizinha que se diz cristã, mas aparenta outra pessoa zoando com Quem é os essa irmã guris. que tá comentando? Qual é o nome dela? Etiane. Como é que é a colocação dela? Glória, verdade. Aqui tem uma vizinha que se diz cristã, mas aparenta outra pessoa zoando com os guris falando palavrão. Ah, Jucara Tapia. Paz do Senhor, meus queridos. Edson Gonçalves. Tá contagiante essa alegria. Roger Pecker, glória a Deus por essa palavra. Tá contagiante, porque eu achei que ia melhorar. Achei que dava amenizado, mas a dupla que tava aqui antes, assim, os irmãos que chegaram agora, tava... Mas assim, ó, a tristeza realmente tava pulando de alegria aqui, porque olha, a Bíblia fala que onde a alegria de Deus, ela chega até a tristeza, né, que tem que pular de alegria. Então foi o que aconteceu. Se tinha alguém triste que eu acho que foi embora a tristeza. Glória a Deus. Felipe Gabriel. Sai daqui Taquara. edificado, com dor de tanto rir aqui. Glória a Deus. Gabriel Saulo Santos da Silva. Ô, Que Saulo, bênção. Saulo. Por que me Isaac persegue? Santos. Paz da Oração União, Caxias do Sul. Solecir. Glória a Deus. Aleluia. Etiane Silvia Carvalho. Paz Oração Urião. Paz Oração Urião. Olha só, Jesus, da vitória. Parceiras, são parceiras. Tiago Folha. Somos o povo de Deus. Temos que ser exemplos onde estivermos. Glória a Deus. Olha só, temos o nosso irmão Isaac, filho do... Tenho certeza que é o filho do irmão Vantuíra aqui. Caxias do Sul, olha, eu tenho certeza que é ele. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Isaac. Temos com saudade dos senhores. Qualquer hora dessa nós vamos subir aí pra cima. Glórias a Deus. Eu não sei se... tem uns que falam que eu vou subir, outros eu vou descer em Caxias, vou subir. Não, eu pra mim, eu acho que eu vou subir pra Caxias. Tem alguns que falam aí, não sei, vamos ver. Deus abençoe, tá? Todos os irmãos que estão compartilhando. Nós estamos com 34 ou 37 logados conosco. Irmã Ana Sor. Acho que é 35. 35, né? A Sim. outra vez nós chegamos 42, se me falha a memória. Né? Tudo é bênção, né? Nós temos que... O nosso objetivo é alcançar o máximo possível. Se tem algum jovem triste aí, ao ver essa contagiação aqui, este contágio da alegria do Espírito Santo de Deus, olha, acredito que você vai rir em casa, vai saltar do sofá aí, pulando de alegria. Deixa Deus operar na tua vida. Glória a Deus. É verdade, irmão Tiago Folha. É muito, realmente é verdade. Nós temos que ser exemplo aonde for, né? Então agora a gente vai chegar, né? Estamos chegando agora no final, né? Do projeto ideal, do plano ideal de Deus para a vida de José, irmã Ana Sora. A gente vai ver que ele vai para a prisão, né? E aqui, né, a fidelidade de Deus para com a vida de todo aquele que obedece, de todo aquele que tem por princípio esta obediência, esta perseverança, vai ter um grande resultado. E qual é esse grande resultado? 1 Coríntios capítulo 12 vai falar acerca dos dons. Oh, glória! É isso que essa juventude que está aqui, vamos ter que ter. Né? Além de nós ser resiliente, além de nós ser obediente a Deus, né? Nós temos que alcançar coisas maiores. E essas coisas maiores são os dons do Espírito Santo. Ô, glória! Além do batismo do Espírito Santo, Glória vem a os Deus. dons, né? E para um Deus dá o dom da palavra, para outro Deus dá o dom, né, da ciência, para outro Deus dá o dom do milagre, né? De coisas maravilhosas. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que José ele era um jovem talentoso, né? Um grande instrumento na presença de Deus. Ele tinha dons. Ele tinha dons e esses dons ele estava então executando esses dons. Você está executando o seu dom, jovem que está escutando? Será que vocês estão executando os dons que Deus deu para vocês? Ou vocês executam só dentro da igreja? Aí no colégio, né, irmã Ana Sora? Não, no colégio vamos deixar o dom de lado. Vamos usar Vamos usar então da exceção no colégio. Não, o colégio é um lugar de exceção.
Os professores, nós não podemos respeitar os professores, nós não podemos dizer não para os nossos professores, nós temos que aceitá-los, temos que aceitar aquilo que eles colocam. Não estou dizendo para você brigar com o teu professor, por favor, não me compreenda mal, não, olha, não me denuncie, senão nós temos recurso aqui, tá tudo gravado, tá tudo comprovado que nós estamos falando a palavra de Deus, ô glória. Então assim, ó, nós vemos que tem coisas que, né, e nós estamos respaldados pela lei, né? Nós temos a lei que está no nosso lado, então ninguém é obrigado a nada, tá? Aquilo que fere a palavra, certamente nós não faremos, né? Certamente nós obedeceremos à questão, né, da palavra, da obediência, da submissão a Deus, de ser fiel a Deus dentro e fora da igreja. Então, aquilo que fere a palavra, certamente não vou concordar. Por exemplo, na nossa sala, né, nós temos uma mulher, né, que uns anos passados ela era mulher, né, se vestia como mulher, tinha nome de mulher, aí esse ano ela trocou o nome dela para Caio, né, não sei o nome dela antigo. E eu e a minha irmã, a gente perguntou pro nosso irmão, né, se a gente podia chamar ela pelo nome, assim, por Caio. Aí meu irmão disse que não, porque no momento que a gente estiver chamando ela, né, porque ela é uma mulher, né, ela não é um homem. E aí a gente ia estar em concordância com o pecado, aí a gente vigia muito na hora de chamar ela para não chamar ela pelo nome errado. Nós temos assim agora vivendo em tempos, né, ao qual cada um tem a liberdade, né, de escolher aquilo que deseja ser, né? Então, a palavra fala claramente, né, no caminho estreito, né, no caminho apertado, no caminho largo. Se as pessoas, se eles estão escolhendo, né, desse princípio, amém, né? Mas nós estamos neste caminho da revelação e da palavra de Deus, então nós temos, né, que seguir este caminho, né? Mas que Deus venha, né? Deus tem as suas formas de trabalhar. A palavra de Deus fala que Deus ele ama o pecador, mas o seu pecado não é amado por Deus, porque Deus não gosta do seu pecado. Então, todos os jovens, todos os adolescentes estão tendo esta grande oportunidade de honrar o pai, de honrar a mãe. Então, se eles honrarem seu pai, honrarem sua mãe e aprenderem as coisas, os princípios da palavra de Deus, certamente Deus ele vai livrar, Deus ele vai, né? Deus ele vai dar grande vitória, né? Para não chegar nesta não identificação, né? As pessoas acabam confundindo, né, algumas coisas, acabam por aceitar coisas que parece que para elas, né, a coisa é a mais certa, a atitude mais certa a se tomar, mas na verdade, né, tem aí então a questão, toda uma questão espiritual, né, que cada um escolhe aquilo que deseja ser, e nós não podemos obrigar ninguém a ser aquilo que ela, né, não quer ser. Ela tem que ser aquilo que ela quer ser, né? Não temos nós, né, essa questão de julgamento não está cabível a nós, né? Está cabível somente perante Deus. É a pessoa e Deus que sabe todas as coisas, mas nós, né, estamos vendo que a palavra mostra para nós esse caminho nós seguiremos, né? Agora, se a pessoa não quer, né, não temos também nada a ver com isso. Ela tem a sua liberdade e nós temos a nossa liberdade. Glória a Deus. Nós somos livres porque estamos em Cristo Jesus. Aleluia, amém? Estamos Jesus. livres do peso desse mundo. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 10, versículo 11 ao 30. Glória a Deus. Não é Mateus capítulo, é Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, que fala a questão do jugo, né? Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, vamos tornar aqui para nós concretizar então, né? Estamos no final desta resiliência e José agora está na prisão. Irmã Ana Carolina, José está na prisão e José está ali então sendo um instrumento de Deus para com a vida do copeiro e do padeiro, glória. Ele então é um instrumento de Deus para interpretar, né, um sonho, né? Ambos tiveram sonhos, né? E a gente vê que José ele tem, né, ali no versículo 12, a irmã pode ler para nós, capítulo 40 e versículo 12. Pode ler para nós o que José falou? Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3
sarmentos serão 3 dias. José aqui, então, ele tem a interpretação. Né? Ele tem aqui o sonho, ele tem o dom de Deus para fazer, então, aquilo que ninguém conseguia fazer. Né? Então, a gente vai ver também que José, na prisão, ele é utilizado por Deus para fazer a interpretação do sonho de Faraó. Né? Então, o Faraó chama José. Né? Aqui nesses versículos a gente vai ver que... A irmã pode ler para nós o 13, o 14, o 15. Pode ler para nós. Após o 12. Direto do 12 pro 13, daí eu leio o 14 e o 15. Isso, pode ler. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembrar-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. Fazei-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me punhesse nesta cova. Glória a Deus. O que nós vemos? Deus utilizando José na sua mão para trazer, então, a revelação daquilo que eles não estavam tendo. E Deus, ele utiliza, aleluia, porque ele quer mostrar a sua grandeza através dos seus servos na terra. E foi isso que ele fez na vida de José. José tinha um plano de Deus, e Deus concretizou esse plano através, né, de alguns atos ali, né, que José estava passando. Olha o que nós vemos. Vemos que José, né, já estava com uma idade bem interessante. Amém? Então nós vemos que José, ele é colocado na cadeia, né, na prisão injustamente. E aqui, no momento, né, no momento aqui que a gente vê que José, ele até passa, né, por um desânimo, irmã Ana Carolina. Ele até sente desânimo ali, né? Quem sabe ele pensando, acho que vai ser o meu final, vai ser aqui dentro. Eu acho, né? Não sei. Ele pensando com ele, né? Eu acho que é o meu final aqui, porque, né? Como é que eu vou sair daqui agora? Como é que eu vou fazer para sair daqui? Né? Como que eu vou provar minha defesa? Né? O homem, segundo o homem mais poderoso do Egito me colocou. Como é que eu vou fazer agora para sair? Então o que acontece? Ali no 14 vai dizer: porém lembra-te de mim, né? Quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e faças a menção de mim a Faraó, faz-me sair desta casa. Então olha só, a gente vê que ele se queixa para aquele copeiro, né? Porque eu de fato fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada tenho feito, mas né, para que me pusesse nesta cova. Então olha o que ele passou, né? Olha o desespero que ele estava passando. E a gente vê que Deus, ele é tremendo, que ele não dá nada daquilo que a gente não pode suportar, irmãs. Deus, ele não dá nada para você do que você não pode resistir. Glórias a Deus. Para que o plano ideal, o projeto ideal de Deus se concretize, é muito choro, às vezes é muita lágrima, tem muitas risadas, mas tem momentos de muito choro, muita lágrima, né? Ao qual a gente só quer ficar chorando, quer ficar ali escondido, quer ficar ali derramando as lágrimas na presença de Deus, porque verdadeiramente a luta é muito grande. Mas o projeto de Deus, ele acontece, né, aqui no 38, glória a Deus, no 38, meus irmãos, lá no versículo 33, quer dizer, 33, portanto Faraó se projeta agora, né, aqui já José dando conselhos a Faraó, já saiu da prisão, né, então, portanto Faraó se projete agora de um varão inteligente e sábio que ponha sobre a terra do Egito. A gente vai ver então que aqui José lhe dá os detalhes do sonho de Faraó para que Faraó viesse compreender aquilo que iria acontecer. E aqui ele está dando conselhos a Faraó, depois de ter interpretado para Faraó que veriam 7 anos de fartura, depois veriam 7 anos de fome, né? A gente vê que ele começa a explicar que ele deveria então se organizar, administrar o tempo de fartura para que no tempo da escassez ele pudesse suprir a necessidade do povo. Então o Faraó entende, né, aqui no versículo 34 e 35, que o homem mais capacitado para fazer estas coisas deveria ser o próprio José.
Amém? Então nós vamos ver aqui, ó, 34, 35, 36 e 37. Pode ler para nós, irmã Ana Carolina. Do capítulo 41. 33, 34, 35, 36 e 37. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm e amontoem em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Glória a Deus, olha o que Faraó fala. Um homem humilhado, meus irmãos. Olha, irmãos, jovens, moços que estão aí. Quanta humilhação você já passou? Quantas desgraças você já pôde, você mesmo já sentiu, tá? Olha o que aconteceu com José. Criticado pelos irmãos, quem sabe até algumas vezes deve de repente ter tomado um tapa, um puxão de orelha de seus irmãos. Não sabemos. Talvez teria acontecido, talvez sim, talvez não. Lançado na cova, vendido para o Egito, né, sofrendo, sendo humilhado na ida até o Egito. Quem sabe, aí é um hebreu, vai ser escravo, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser não sei o que, né? Várias coisas, né? E tudo, olha tudo que passou na cabeça de José. Os irmãos não querendo saber dele, com inveja dele. E aí, lá no Egito, agora chega no Egito, começa a ser exaltado, começa ali, né, a prosperar os negócios, e aí vem aquela criatura, sendo adepta de Satanás, né? Então, novamente, José é lançado na cadeia, injustamente. Eu estou injustamente preso nessa cova. Roga lá, copeiro, quando ele te exaltar, quando ele te lembrar, roga lá por mim, que eu saia daqui, porque eu não fiz nada, eu não mereço estar aqui nesse lugar. Em outras palavras, Jesus está falando assim, eu não mereço estar aqui. Eu não tenho porquê de eu estar nesse lugar. Né? Eu quero sair daqui. Então vai lá e lembra Faraó, lembra de mim, José. Tá? Lembra de mim lá, copeiro, quando você chegar lá. Né? Porque eu tenho que sair daqui. Isso é uma coisa injusta que eu tô sofrendo. Então, a gente vê tudo que José passou, irmã Ana Carolina. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, né? E a gente vê que foi terrível. E agora, né, depois de ter sofrido tudo isso, depois de ter passado por tudo isso, e não ter negado a fé, irmã Ana Carolina, não ter desistido daquilo que Deus tinha com ele, não ter abandonado, não, eu vou sair mesmo, eu vou cultuar esses deuses egípcios, agora a minha vida acabou mesmo, eu estou longe da minha casa, os meus irmãos não querem saber de mim, meu pai deve ter morrido, já era de avançada idade, já acabou morrendo mesmo, então eu não quero mais saber de nada, eu vou cultuar dos deuses, eu vou aproveitar essa vida que eu estou levando, era para ter, né, feito um monte de coisa, não fiz, acreditando em Deus, confiando naquilo que ele falou, e até hoje nada, eu estou preso injustamente. Ele poderia ter feito tudo isso, tudo que o povo de Israel fez antigamente, acabou morrendo no deserto. Mas ele não fez, justamente por isso, pela desobediência, pela murmuração. Ele continuou lutando, continuou batalhando, né, com a cabeça erguida dentro da cova. Muitas vezes desanimou, muitas vezes cansou, muitas vezes não teve força, quem sabe, mas ele continuou. E agora, né, depois de ter passado alguns tempos na cadeia, alguns anos na cadeia, ele sai de dentro da cadeia, aleluia, e ele vai lá interpretar o sonho do Faraó. E depois de ter explicado para o Faraó, não, mas eu não vejo outro homem, né? Eu não vejo, não tem outro homem. Diz aqui no 38, diz Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Oh, glória a Deus! Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por a tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Oh, glória a Deus! E tirou o Faraó o anel da mão, e a pôs na mão de José, e fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então, olha que bênção! Aleluia! Glória a Deus! Ajoelhai,
aleluia, e fez subir no segundo carro que tinha e clamavam dizendo, diante dele, ajoelhai. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. Oh, glória. Ele disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o nome de José Zafnat-Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Glória a Deus. E era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Então, depois de tanto tempo de sofrimento, de luta, de batalha, de situações de José, agora ele é exaltado. Oh, glória a Deus. Glória José agora ele é levantado por Deus. E ó, aqui José, ó, quem disse que eu não estava contigo? Quem disse que isso não era parte do projeto? Oh, glória a Deus. Então José ele é levantado por Deus, aleluia, exaltado por Deus, depois de tanta humilhação, depois de tanta permissão de Deus, né, o inimigo, o opositor ali, não, tu é isso, tu é aquilo, tu não vai ser isso, tu não vai ser aquilo outro, tu não merece isso, não merece aquilo lá. A gente sabe que a gente não merece. Mas Deus, ele nos dá as coisas porque ele quer ser glorificado através da minha e da tua vida, irmã Ana Sora. Glória a Deus. A irmã pode ler os comentários para nós rapidamente, aleluia, e nós estaremos finalizando. Silas Porto, nossa superintendente da juventude Adriano Licidônio lançou um jejum das 6 horas do dia 14 até o dia 15 desse mês, em prol do dia 17, que será o dia em que a juventude vai louvar no congresso. Silas Porto, glória a Jesus. André Luiz, amém. Camila Santos, José passou por tantas coisas, ele poderia ter desistido, mas não. Ele permaneceu fiel, acreditando nas promessas de Deus para a sua vida. Silas Porto, será um jejum de 24 horas. Silas Porto. Silas está afiado ali no comentário. Pois bem, pode continuar. Silas Porto, quinta-feira até sexta-feira. Silas Porto. Irmão Silas, já pode pular irmão Silas tem todos aí. Pode passar pro próximo nome. Priscila Silva. Algo tão maravilhoso que mesmo... Meu Deus. Algo tão maravilhoso que mesmo quando José estava nas situações difíceis, Deus sempre estava com ele. Pela sua integridade a Deus e amor, Deus o fazia prosperar até na prisão. Glória a Deus. Aleluia. Camila Santos. Tudo tem seu tempo determinado, e para tudo que aconteceu na vida de José Glória tinha um propósito, para que quando as promessas de Deus se cumprissem na vida dele, ele estivesse pronto, preparado. Que bênção. Laiane de Jesus Aguiar. Glória a Deus. Todos podem ter a oportunidade de compartilhar, de fazerem seus comentários, irmãos. Este é o momento. A Ine Elizabeth. Ainda bem que o copeiro se esqueceu de José. Tudo isso para que o propósito de Deus se cumprisse. Rose. Esse nome aqui é difícil. Itaquaquecetuba? Isso São mesmo. Paulo? E Felipe Gabriel sorri. Sorri. Glória a Deus. Mas é bênção de Deus. Né? Então a gente vê aqui, olha só o que aconteceu. Né? Falta 4 minutos para terminar, para encerrar. Olha só o que aconteceu. Jovens, moços, moças. Quantos anos você tem? Né? Você pode botar ali no chat. Eu tenho 13 anos. Né? Outro vai botar, eu tenho 18. Né? Aí assim, ó. José, ele tinha na casa aí de 17 para 18 anos, né, quando foi levado para o Egito. Tá bem? Então, quando ele assume o governo do Egito, ele tinha, no versículo 46 do capítulo 41, vai falar que ele tinha 30 anos. Então, passou-se aí uma média de 13 a 14 anos, né, por volta de seus, né, aí de uma década e 4 anos, uma década e mais 3 anos, né, passou-se aí então uns 13 a 14 anos até que ele assumisse o governo do Egito. Então veja, você está com 13, 14 anos, quem sabe Deus quer te
trazer o plano, o propósito ideal lá com seus 30 anos, ou com seus 25 anos. Quem sabe Deus quer te mostrar o projeto ideal ali com seus 18 anos. Não se sabe. Só o que eu sei te falar é que você deve ser perseverante. Só o que eu sei te falar é que você deve honrar o seu pai, honrar a sua mãe, obedecer a Deus dentro da igreja, fora da igreja. Dentro da igreja, no colégio, no trabalho, você deve obedecer a Deus, você deve ter aquele pensamento de José, aquela coragem, aquela determinação, né? Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Então tem que ter aquela coisa assim, ó, aquela questão de Deus. Não é o que os outros vão falar, não é o que os outros vão pensar de ti. Ah, o irmão Isaac, lá o glória a Deus, aleluia, lá o pastor, né? Às vezes eu era chamado de pastor dentro da igreja, até os professores queriam, né, dar risada de mim e tudo mais, e eu glória a Deus, aleluia mesmo, eu falava para eles. Oh, glória a Deus, aleluia, vai dando glória, tu tá exaltando Deus, sabia, glórias, né? Tá exaltando Deus. Aí passava os, né, de religião, glória a Deus, tá dando glória a Deus, aleluia pra Deus, tu sabe, né? Glória a Deus, e ainda caí em cima deles, ainda em vez de eu ficar constrangido, eu constrangi eles, mas falando a palavra da verdade. Então a gente vê, né, que nós não podemos abaixar a cabeça para nada. Nós não podemos abaixar a cabeça para o mundo, nós não podemos abaixar a cabeça para nós mesmos, porque o maior inimigo do homem é ele mesmo. O meu maior inimigo é eu mesmo, tá? Então eu sou o problema às vezes, eu tenho que me conter, eu tenho que ver qual é os enredos, quais os embaraços, eu tenho que lutar por isso. Então vai passar anos até que se concretize completamente a vontade de Deus. Então, meu amado irmão, jovem, moço que escuta, ou quem sabe você já é mais velho, saiba que Deus tem um plano para você, saiba que Deus tem um projeto para você, Deus tem algo profundo com a tua vida, não desista. Liberte-se você, né? Deixe-se ser como uma criança. Liberte a criança que existe dentro de você. Essa criança que está presa, que você não deixa ela se criar. Essa criança que está sem poder brincar, sem poder se divertir, doente. Essa criança tem que ser feliz, tem que ser sadia, tem que pular, tem que rir, tem que se alegrar. Deixe esta criança interior que existe dentro de você sobressair-se sobre este velho homem, sobre esta velha criatura e seja feliz. Amém? Vamos estar orando agora e já encerrando, porque o tempo não nos permite mais. Deus abençoe os irmãos que participaram conosco nesta noite. Certamente Deus fez algo extraordinário através desta grande oportunidade. Vamos orar e já agradecer a Deus por tudo. Vamos dizer assim: Senhor, Deus, Pai Celestial, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino sobre nós, a tua vontade sobre as nossas vidas. E faça-se, Senhor, com cada um de nós, cada pessoa que está assistindo, cada um que está assistindo, que a tua vontade se concretize. E não a vontade dele. A vontade dele, quem sabe, Senhor, é de fazer algumas coisas que não estão concluídas, que não estão dentro do projeto ideal, não estão fazendo parte do projeto ideal. Quem sabe ela quer uma coisa, mas esta coisa não é para ela. Quem sabe ela almeja, Senhor, eu preciso disso, eu preciso dele, eu preciso daquilo outro, mas não é ele, não é ela, Senhor, é a tua vontade, não é a nossa vontade. O projeto do homem, Senhor, é falível, mas o teu projeto é infalível. Que o Senhor possa abençoar essa jovem, que ela possa entender, Senhor, que o tempo, Senhor, determinado de ti para ela, Senhor, é o tempo teu para ela. Não é ela querer, Senhor, agora uma coisa que o Senhor não quer que ela tenha. Aleluia. Deus abençoe este moço, abençoa, Senhor, esta criança, esse adolescente, dá vitória para esses irmãos. Agradecemos pela vida deles que estão nos assistindo, dá vitória para eles, para estas famílias. Que o Senhor possa adentrar com poder e grande glória e fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos despedidos dizendo então paz, oração e união. Fique com Deus e até a próxima.